Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos falar, talvez, da maior surpresa nesse processo de reconstrução do Atlético, e é exatamente isso que a gente tá vivendo, tá? Um processo de reconstrução. Acho que desde o João Correia, que ganha aquele jogo contra o Brusque lá, e a gente tem uma coincidência, que é a utilização do Cauã Moraes nesses jogos. A partir do jogo contra o Brusque, o Atlético só perde uma partida. Que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, empatou com o Operário, mas o resto são vitórias ali contra o Brusque, Atlético, Remo e Avaí. Um momento que o Atlético ele consegue dar uma respirada, consegue dar uma aliviada na tabela, consegue ver uma evolução no trabalho do técnico da Helma. Logo, quando a gente preenche uma das principais lacunas que existia nesse time do Atlético. Porque se a gente para pensar, durante boa parte da temporada a gente conversava aqui. Nossa maior fragilidade é a lateral direita. Nossa maior fragilidade é a lateral direita. Nossa maior fragilidade é a lateral direita. E eu não quero tratar o Cauã como solução. Mas se a gente for parar e perceber como ele toma conta da posição, não sou eu que tô falando, é ele que tá provando dentro de campo. É aquilo que a gente sempre fala pra vocês, o campo fala. E o Cauã tá se provando uma ótima alternativa para lateral direita numa posição que o mercado é escasso. A gente precisa lembrar, quando o Dudu chegou, qual era a avaliação que a torcida do Atlético tinha do Dudu? Positiva. O Dudu não consegue jogar. O Palácios, limitadíssimo. Limitadíssimo. Inclusive deveria ser dispensado. O Madison, eu acho que, assim, numa Série B pode até fazer uma fatiadita aqui, uma fatiadita ali, mas muito pouco. Então, o Cauã apresenta soluções, apresenta associações, apresenta capacidade técnica de ser um jogador ali que, pô, pode tomar conta da posição. Que pode ser o responsável pelo funcionamento ali da lateral direita. Não simplesmente ser um jogador que não compromete, mas um jogador que agrega. Porque se você for parar pra pensar, são poucos jogos. Mas o Cauã já fez gol de classificação em Copa do Brasil. O Cauã já participou de gol da vitória contra o Atlético. E o Cauã ele vem mostrando tanto uma presença defensiva quanto uma presença ofensiva muito boa. Eu separei até aqui, pô, dois lances que eu queria dividir com vocês, que pra mim, cara, hoje a maior dificuldade da gente encontrar no mercado são laterais que sabem cruzar. Olha esses dois lances. Olha essas duas bolas, cara. Cauã gera uma bola na trave do Alan e o Cauã gera outra bola perigosíssima pro Alan. Então, a partir do momento que a gente tem esse cara alto, a gente tem esse cara forte, a gente tem esse cara de peso na área, você ter um lateral que cruza tão bem quanto o Esquivel é ótimo, mas você ter por um lado esquerdo um lateral que cruza tão bem quanto o Esquivel e pelo lado direito você ter uma alternativa de um lateral que também tem muito essa capacidade de fazer bons cruzamentos, é melhor ainda. É melhor ainda. Então o Atlético ele passa a jogar sem pontas, mas ele passa a ter os laterais uma força técnica muito grande. O Esquivel já chega na competição muito consolidado e o Cauã vai ganhando seu espaço. O Cauã vai ganhando seu espaço. O Cauã vai ganhando seu espaço. E não é só nesse sentido. É um jogador competitivo como um todo. Porque se fosse só por cruzamentos pontuais, a gente estaria elogiando, mas a gente estaria fazendo OBS. A porcentagem de duelos vencidos pelo Cauã, mesmo sendo um jogador baixinho, em duelo aéreo é 50%. Ótima porcentagem. Sabe? Um jogador que tem boa porcentagem de drible, tem alto índice de cruzamento, sabe defender, mas, pô, a gente claramente tem uma presença ofensiva muito forte com ele ali, sempre interagindo com o João. E mostra a base, né? Mais uma vez a gente vai entrar no papo da base. Base boa não é que revela gênio. Porque isso vai acontecer uma vez na vida, outra vez na morte. Base boa é que revela jogador útil. O Atlético ele pode ter suprido um problema que naturalmente teria que ir no mercado gastar dinheiro com o jogador da base. A gente conversou com o Igor Vinícius, a gente conversou com o Calegari, a gente foi atrás do João Lucas do Grêmio.
E se você for parar pra pensar, a entrega do Cauã hoje pra entrega desses caras não tem muita diferença não, gente. A entrega do Cauã hoje pra entrega desses caras é bem próxima. Porque é isso. É um moleque talentoso, é um moleque com capacidade técnica, é um moleque que tem capacidade de gerar situações de cruzamento, atacar bem o corredor, um lateral mais rápido, de profundidade, de boa associação. É isso que a gente tem que levar em consideração. E vai ganhando personalidade, vai ganhando moral, vai ganhando confiança. Porque o processo às vezes é esse. Às vezes a transição que o Atlético peca em não fazer é essa. Bota o moleque. Constata que o moleque tem talento, bota o moleque. A confiança ele vai adquirindo. Ele vai entendendo o jogo do principal, ele vai entendendo o jogo do profissional e vai conseguindo nos dar as respostas. Às vezes a gente tem um receio muito grande e a coragem do João Corrêa de ter posto o Cauã e a coragem do Odair de manter o Cauã, cara, a gente tá colhendo frutos com o jogador, volto a dizer, que tá tomando conta da posição. Não é um fenômeno. Não é um baita jogador que o Atlético vai vender por 30 milhões. Mas é um jogador que, para uma Série B, tá dando conta do recado. E nesse momento talvez seja o suficiente. Que continue evoluindo. E caso a gente suba, o que eu acredito que vai acontecer, a gente olhe pro Cauê e a gente fale: pô, continua bem, continua dando resposta, continua próximo do um nível maneiro. É isso que eu gostaria de ver com o Cauã. É isso que eu gostaria de ter com qualquer jogador do Atlético. Então, assim, o time ele vai se consolidando, né? A partir do crescimento coletivo do time, a gente vai ver o time ganhando forma, a gente vai ver o time se estabelecendo, a gente vai ver o time, pô, dominando as posições. O Cauã é um exemplo disso. Acho que o Cauã também é muito beneficiado pelo jogo direto ali com o João é um jogador com muita qualidade. Mas a gente vê o Raul melhorando, a gente vê, pô, será quem melhorando? A defesa melhorando, a gente vê o Alan entregando mais, a gente vê o Luiz Fernando começando a participar de gol. E entra em algo que a gente sempre falou por aqui, o coletivo potencializando o individual. O coletivo mostrando que a gente tem individual, mas para o individual funcionar a gente precisa do coletivo. E o Cauã, ele começa a encontrar o coletivo melhor, o individual dele aparece ao natural porque é um bom garoto, porque é um moleque de talento, porque é um moleque que pode nos ajudar. E eu falei, 2025 pode ser um ano de acesso. Maneiro, ótimo, é o que a gente precisa. Mas 2025 pode gerar uma herança legal para a próxima temporada. Quem sabe o Cauã não faz parte dessa herança? Um lateral direito, uma posição difícil de achar no mercado, uma posição complicada. Pode ser uma alternativa. Quem sabe o Dudu não é uma herança para a próxima temporada? O Léo Derek é uma herança para a próxima temporada. Jogadores que estão começando a ganhar seu espaço. O Atlético de 2026 eu tenho certeza que não vai ter rios de dinheiro para gastar. E a base novamente surge como uma ótima opção. Valeu, pessoal? Tamo junto, forte abraço, adeus.